Boa tarde, bom sábado a você que está aí na sua casa nesta tarde tão especial. Esse sábado é um sábado de festa e nós estamos aqui na igreja de Ibirá e você vai poder curtir esta festa da sua casa. Hoje teremos 6 pessoas entregando as suas vidas completamente nas mãos de Deus e o céu está em festa nesta tarde, assim como nós. Eu gostaria de convidar o nosso ancião Edson aqui da igreja de Ibirá. Ele fará a oração inicial desta tarde e na sequência você ficará com um vídeo, um clipe de uma música muito especial feita por uma família, um quinteto. Então você pode acompanhar esse vídeo conosco. Uma boa tarde a todos, que tenham todos um feliz sábado na companhia do nosso Senhor Jesus. Bom, em atitude de referência, peço a todos que, assim como estão, fechem seus olhos e vamos ter uma palavra com Deus. Santo, eterno Deus, maravilhoso Pai, que habita nas alturas do céu. Toda a honra, glória, louvor e adoração seja hoje e sempre somente a Ti, meu Deus. Hoje estamos aqui reunidos, alegres, pois haverá hoje festa no céu, Senhor. Pois pessoas tomaram a decisão em suas vidas de entregar hoje, através da cerimônia do batismo, as suas vidas para o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar essa programação. O Senhor venha abençoar esse culto que aqui prestaremos a Ti, Pai. O Senhor venha dar sabedoria a cada um de nós. O Senhor venha cuidar dessa cerimônia, cuidar desse batismo, dessa programação, para que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está. Poucas pessoas, Senhor, mas sabemos que o Senhor está com toda a Tua igreja pela face da terra, Pai. Abençoe todos nós nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, das coisas impossíveis. nas mãos de meu bom mestre entreguei. Vamos com fé, Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé, pela fé.
Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria, estamos aqui hoje à tarde para participarmos dessa bonita festa, não é? A festa mais importante da igreja, que é a festa batismal. Apesar das dificuldades impostas, né, pela pandemia e pelo distanciamento social, estamos ainda, nesse momento, abrindo aqui a igreja, não é? Apenas para a realização da cerimônia batismal. Você que nos assiste, entenda que há poucas pessoas aqui na igreja, estamos tomando todos os cuidados necessários, não é? Seguindo todo o protocolo de saúde, e teremos o privilégio, então, de estudarmos a palavra de Deus, e logo após o estudo da palavra, nós vamos ter, então, o batismo dessas 6 preciosas almas. Agradeço ao pastor Odair pelo convite que me fez, para estarmos juntos aqui. É uma alegria sempre participar de uma festa batismal, ainda no momento histórico, né? Porque estamos aí com a nova igreja, né, pastor? Que está ficando bonita, uma reforma foi feita, e brevemente as portas estarão abertas para então louvarmos ao Senhor, né, com a igreja totalmente lotada. Eu dividi o estudo desse momento em 2 partes. Eu vou ler aqui uns 4 ou 5 textos sobre batismo, para deixar bem claro para aqueles que nos assistem, para aqueles que estão aqui, especialmente os que serão batizados, não é, o significado do batismo. E depois eu quero falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que teve que tomar uma das maiores decisões, se não a maior da sua vida, e infelizmente não decidiu de maneira correta. Eu não sei quanto tempo tem para falar, eu posso falar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, eu não sei. Alguns estão preocupados, quem sabe, com uma grande decisão que vai ocorrer daqui a pouco, mas não se preocupe que eu já vi esse filme. Eu já sei o que vai acontecer, para a tristeza, não é, dos anti, mas fiquem tranquilos, tá bom? Vamos nos concentrar aqui. Daqui a pouco vai ter uns rojões, talvez, não é? Mas não fiquem preocupados, não. Como eu disse, é uma alegria estarmos aqui. Por que é que nós vamos, daqui a pouquinho, realizar uma cerimônia batismal? Vou ler alguns poucos versículos bíblicos. O primeiro deles é Mateus 28. Eu sei de cor e salteado, você também sabe, mas eu vou abrir a Bíblia aqui, faço questão de abrir a Bíblia, porque além de estar com a Bíblia aberta, eu gosto desse barulho, né? A gente está manuseando aqui a palavra do Senhor. Mateus 28, os versículos 19 e 20, um texto bastante conhecido, e eu quero lê-lo aqui na íntegra. É a grande comissão. A grande comissão que para a grande maioria dos cristãos, inclusive adventistas do 7º dia, virou a grande omissão. Não é? É só tirar a letra C, e a grande comissão, a grande ordem dada pelo Senhor Jesus à igreja, infelizmente, para a grande maioria, tornou-se a grande omissão. Mas a grande comissão é a seguinte: indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, vejam bem, queridos, o Senhor Jesus disse, portanto, indo, no original em grego, o verbo não está no imperativo, não está escrito ide, está escrito indo. O verbo está no gerúndio. Então, portanto, indo, fazer discípulos. O único verbo que está no imperativo é o verbo fazer. Então, a ordem é fazer discípulos. Para fazer discípulos, tem que ir, ensinar e batizar. Portanto, indo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, por que o pastor Odair, daqui a poucos minutos, realizará a cerimônia batismal dessas 6 preciosas almas? Porque é uma ordem dada pelo Senhor Jesus. A ordem é fazer discípulos. Para fazer discípulos é preciso ir, ensinar e batizar. Então estamos cumprindo um papel bíblico, uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas deu a ordem, como ele deu exemplo, inclusive. Abram a Bíblia em Mateus, o capítulo 3. Mateus 3. Nós vamos ler aqui os versículos 13 até o 17. Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu.
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro. Vejam bem, queridos, o Senhor Jesus foi até o Jordão, procurar o seu primo, João Batista, e pediu que João Batista, então, o batizasse. João não queria. Num primeiro momento, João Batista disse: olha, mas eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Aí o Senhor Jesus explicou, dizendo: olha, deixa por enquanto, porque é preciso cumprir toda a justiça. Eu quero, para vocês que estão aqui nesse momento, e para aqueles que nos assistem, né, via as redes sociais, explicar algo simples, mas que eu quero deixar bem claro. Em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. O que os nossos bons irmãos evangélicos dizem? Dizem que o Senhor Jesus cumpriu em nosso lugar. E ao cumprir em nosso lugar, nós então estaremos livres de guardarmos os mandamentos. Isso é uma péssima interpretação bíblica. Isso é a adulteração do texto bíblico, porque não é a ideia original. A ideia original é a seguinte, queridos: quando o Senhor Jesus disse: eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ou seja, eu vim dar o exemplo de como guardar os mandamentos. Se essa ideia, não é, definida pelos nossos irmãos evangélicos, tomando como base Mateus 5, que o Senhor Jesus cumpriu, logo nós não precisaríamos guardar os mandamentos, como explicar Mateus capítulo 3, quando o Senhor Jesus usou o mesmo verbo em relação ao batismo? O que é que o Senhor disse para João Batista? Deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Por que é que o Senhor Jesus foi batizado? Aí o evangélico explica de maneira correta. O Senhor Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. E qual o verbo que ele usou? Cumprir. Entenderam o raciocínio? Então, o raciocínio é o mesmo de Mateus 3 e Mateus 5. Em Mateus 3, o Senhor Jesus foi batizado para cumprir a ordem, para cumprir o mandamento, dando o exemplo. Em Mateus capítulo 5, ele diz: não vim abolir, eu vim para cumprir, eu vim para dar o exemplo, eu vim para mostrar como guardar. Então o Senhor Jesus não tinha nenhum pecado, ele foi batizado, é fato que na cruz do Calvário ele recebeu os nossos pecados, né? Mas ele mesmo nunca pecou, ele foi batizado para nos dar o exemplo. Foi então ungido ali e começa então o seu ministério. Da mesma forma como ele foi batizado nas águas, nós também devemos ser batizados. A palavra batismo em grego é muito parecida com a palavra batismo em português. Em grego, pastor, por que grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, depois traduzido para centenas de idiomas, né? Então notem, a palavra batismo em grego é baptizo, é quase igual, baptizo em grego, batismo em português. Baptizo em grego significa sepultar, enterrar, submergir. Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que a pessoa está morrendo para esse mundo e ressuscitando para uma nova vida. Por isso que o batismo só pode ser por imersão. É preciso água suficiente para cobrir o corpo da pessoa. Vocês querem a prova disso? Abram a Bíblia em Romanos, o capítulo 6, os versículos 3 a 6. Romanos 6, os versículos 3 a 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vejam só o simbolismo do batismo aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais do pecado como escravos. Então, qual que é a ilustração aqui? Qual que é a ideia aqui? Nós somos batizados na morte de Cristo. Então, o batismo simbolicamente representa o quê? A morte
não é? Do eu, do egocentrismo, da confiança em si mesmo, e a ressurreição para uma nova vida. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós morremos no batismo e ressuscitamos para uma nova vida. Esse é o simbolismo. Quando o pastor Odair mergulhar cada um de vocês nas águas batismais, e não se preocupem não, eu já assisti a centenas de batismos, talvez milhares, não sei, ao longo desses 30 e tantos anos de ministério. Eu mesmo já batizei milhares de pessoas. Então não se preocupem não, é só um simbolismo, tá? Ao serem mergulhados nas águas, vocês estarão morrendo para esse mundo e ressuscitando para uma nova vida. Mas se por acaso alguém de fato morrer afogado aqui, fique sossegado que já morre salvo. Se tem um lugar bom para morrer no tanque batismal, né, que já está garantido, então já morre salvo. Mas o fato é o seguinte, ao pastor Odair mergulhar vocês no tanque batismal, cumprindo a ordem dada pelo Senhor Jesus, vocês estão morrendo e ressuscitando em Cristo. Todos os pecados são perdoados. Tudo que foi feito desse momento para trás, o Senhor Deus simplesmente apaga. Não leva mais em consideração. Cada um de vocês recebe uma agenda em branco. Não importa o que fizeram no passado. Ah, pastor, mas espera um pouco. É só entrar no tanque? Sim, é só entrar no tanque de forma sincera. Não está muito fácil? Pode parecer fácil. Mas não foi fácil nem barato, não. Custou a vida, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Ele pagou a dívida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a pessoa morre e ressuscita para uma nova vida. Esse é o simbolismo do batismo. Todos os pecados são perdoados e os seus nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro. O último texto desse primeiro bloco, tá ok? É Marcos 16. Eu podia ler dezenas de versículos, vou ler mais um apenas. Marcos 16. Há algumas pessoas que estão aqui, que parece que nos visitam, não sei se já são batizados ou não. Há dezenas de pessoas assistindo que não são batizados, né, não são batizadas. Então, preste bem atenção. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o batismo, quer dizer, é pré-requisito para a salvação. Quem crer e for batizado, batismo da forma correta. Eu fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, por aspersão. O padre jogou um pouquinho de água na minha testa aqui, mas esse batismo não é bíblico. Por mais bonita que talvez tenha sido a cerimônia, tinha padrinho, tinha madrinha, eu nem sei se foi tão bonita a cerimônia assim, porque a família conta, né? Obviamente eu não lembro de nada, eu era um recém-nascido, mas conta a família que, quando chegaram na Igreja Católica, meu pai procurou o padre e disse: senhor vigário, vai demorar muito a cerimônia? O padre: não, por quê? Não, está começando o jogo do Corinthians, eu gostaria de decidir, pelo menos ouvir o jogo, não é? Aí o padre: o senhor é corintiano? Meu pai: é lógico que eu sou corintiano. Olha só a cena, isso a família conta, não é? Meu pai e o padre ficaram na sacristia tomando vinho e ouvindo o jogo do Coringão. Quando acabou o jogo, não é? Ele atrasou a cerimônia, o padre atrasou a cerimônia para ouvir o jogo do Corinthians no rádio. Então vejo que não estava muito preocupado com a minha salvação, não, né? Mas independentemente disso, deve ter ganho, como sempre, o Corinthians, né? Meu pai devia estar feliz no batismo. Mas o fato é o seguinte: independentemente do padre ser corintiano ou não, de ter atrasado o batismo ali ou não, o fato é que esse batismo, com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos católicos, batismo por aspersão não existe na Bíblia. Até um contrassenso, não pode ser batismo por aspersão, porque a própria palavra batismo, como eu expliquei, significa enterrar, submergir. Se amanhã ou depois eu morrer, eu tenho 1,94 m e 100 e lá vai bola de quilos, né? Não vou contar com 120 e poucos quilos. Se eu morrer amanhã ou depois, eu posso ser enterrado com um copo de terra na testa? Posso? Até posso, né? Mas vai ser a alegria dos urubus. É preciso pelo menos 7 palmos de terra, não é? Da mesma forma o batismo, queridos, é preciso água suficiente para cobrir todo o corpo da pessoa. Então, quem crer, é preciso crer primeiro. Por isso que nós não batizamos infantes, não batizamos crianças que não sabem ler e escrever, não batizamos crianças recém-nascidas. A pessoa tem que saber o que está fazendo, como essas pessoas tomaram a decisão conscientemente após terem sido o quê? Ensinadas, após terem recebido o quê? Estudos bíblicos. Ok? Quem crer e for batizado será salvo. Consequentemente, quem não crer, naturalmente não será batizado,
já está o quê? Automaticamente condenado. Ok? Um breve resumo do que significa esta importante cerimônia. Abram a Bíblia agora, por gentileza. Eu vou ler aqui vários versículos em 2 textos bíblicos. Eu vou ler aqui primeiro o texto que está em Mateus 27, os versículos 11 em diante. Vou falar um pouquinho aqui, uns 10 ou 15 minutinhos, sobre Pilatos. Um importante personagem bíblico que precisou tomar uma decisão, mas infelizmente não tomou a melhor não. Vejam só. Mateus 27, os versículos 11 em diante. Jesus estava em pé ante o governador. Este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, que festa? Da festa da Páscoa, né? Costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, a mulher de Pilatos, né? Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é a principal pergunta que todos nós temos que responder em algum momento de nossa vida. Que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão respondeu o quê? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Eu vou ler agora a mesma história, só que no 4º evangelho, o evangelho segundo João. Porque João acrescenta aqui algumas informações. Abra a Bíblia. No 4º evangelho, o evangelho aqui segundo João, o capítulo 18, os versículos 25 em diante. Eu estou lendo aqui os versículos, que eu gosto de ler muito a Bíblia. Eu sempre digo isso, muitos de vocês já ouviram eu falar isso mais de uma vez. Por que eu leio vários versículos bíblicos? Porque se o sermão não for bom, pelo menos vocês leram a Bíblia e saem alimentados. O problema é quando o sermão é ruim e nem a Bíblia o pastor abre, às vezes, ou o pregador, né? Nem abre a Bíblia. Então, vamos ler aqui mais alguns versículos bíblicos para alimentar a nossa alma. João 18, os versículos 18, os versículos... eu vou ler aqui do 28 em diante. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se esse não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Porque os judeus queriam mesmo era matar Jesus, né? A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito?
Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros ou os meus anjos se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é aqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então, o capítulo 19, agora os versículos 1 em diante. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e que de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus. Agora ele ficou apavorado mesmo, né? Quando os judeus disseram que Jesus disse que era o Filho de Deus. Então, agora Pilatos, ouvindo tal declaração, versículo 8, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gatabá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Queridos, li vários versículos bíblicos para nós recapitularmos a história que todos nós conhecemos de cor e salteado. Vamos agora tirar algumas lições práticas aqui sobre a vida de Pilatos. Queridos, a nossa vida é feita de decisões. Constantemente tomamos decisões. Por livre e espontânea vontade, segundo alguns estudiosos, nós tomamos entre 400 a 600 ou 800 decisões por dia. Sem parar para pensar, assim, automaticamente, segundo os cientistas, nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Pastor, como é que é possível isso? É simples. O nosso cérebro está constantemente trabalhando. Olha só, cada movimento que eu estou fazendo aqui, olha, são dezenas de decisões que o cérebro está o quê? Tomando. Então, são milhares de decisões que tomamos o quê? Diariamente. Mas, de fato, queridos, quando olhamos para trás, eu tenho 58 anos, 58 para 59, chegando perto dos 60. Quando a gente olha para trás, a gente descobre o seguinte, que a nossa vida é feita de decisões. E de verdade mesmo, queridos, o que vale na nossa vida são 4 ou 5 decisões. São 4 ou 5 decisões que tomamos ao longo da vida, que
mostram o caminho pelo qual nós vamos andar. 4 ou 5 decisões que transformam totalmente a nossa vida. Por exemplo, você vai ter que, em alguma ocasião da vida, e a maioria de nós já o fizemos, temos que decidir, né, em relação aos estudos. O que é que nós vamos estudar? Vamos continuar estudando ou não? E se vamos continuar estudando, que curso faremos? Temos que decidir em relação à profissão. E você um dia tomou uma decisão em relação à profissão. Talvez hoje tenha dúvidas. Foi a melhor decisão ou não? Vai ter que se decidir um dia, vou me casar ou vou ficar solteiro? Se decidiu casar com quem? Escolheu a noiva? Então, vejam, são decisões que tomamos ao longo da vida. Tomou a decisão de casar, talvez um dia tenha que tomar a decisão de descasar, não é? São aí 4 ou 5 decisões, mas a maior decisão que todos nós temos que tomar é a resposta à pergunta feita por Pilatos: o que farei de Jesus chamado Cristo? Todos os seres humanos na face da terra, cedo ou tarde, têm que responder essa pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Todos nós um dia temos que decidir a favor de Cristo ou contra Cristo. Agora, vamos recapitular aqui, não é? Esse momento de decisão ou indecisão de Pilatos. Alguém até disse o seguinte: talvez se alguém escrevesse uma biografia sobre Pilatos, e deve existir algum livro sobre a vida de Pilatos, né? Eu não conheço, mas deve existir, né? Além da Bíblia. Se alguém um dia escrevesse uma biografia sobre Pilatos, talvez o título do livro fosse Pilatos, o Indeciso. Pilatos, o Indeciso. Mas alguém também disse, certa feita, que indecisão é a decisão de não decidir. Então, indecisão é a decisão de não tomar uma decisão. É ficar o quê? Em cima do muro. E nós também, queridos. Dá para ficar em cima do muro? Dá. Em relação ao futebol, por exemplo, você pode ficar em cima do muro. Não torce para ninguém. Alguns torcem para o time que ganha, né? Até uma boa decisão, está sempre contente, né? Alguns podem ficar em cima do muro em relação ao partido político. Não sou nem esquerda nem direita. Você pode ficar em cima do muro em relação a uma grande parte das coisas na vida. Mas em relação a essa pergunta, não dá para ficar em cima do muro. O que farei de Jesus chamado Cristo? Queridos, ou você está a favor de Cristo ou contra Cristo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você está a favor de Jesus ou contra Jesus. Não tem meio termo. Ou está salvo ou perdido, vida eterna ou morte eterna, salvação ou perdição. Ou você é ovelha ou é bode. Ou está no caminho estreito ou está no caminho largo. É vida eterna ou morte eterna. É vida ou morte. É salvação ou perdição. Não há como ficar em cima do muro. Agora entendam. O maior erro judiciário da história foi a prisão e a condenação do Senhor Jesus por vários motivos. O principal motivo é que o Senhor Jesus, obviamente, era inocente, foi acusado por um crime que não havia cometido, todas as testemunhas eram falsas, e agora, além disso, sob as leis vigentes na época, uma pessoa não podia ser presa, julgada, torturada e condenada na mesma noite. Mesmo num sistema, né, terrível como o sistema romano, era legalmente impossível. Por isso que é o maior erro judiciário da história. Além de Jesus ser uma pessoa inocente, todos os protocolos, todas as leis vigentes da época, elas foram quebradas. Uma pessoa não podia ser presa, torturada, julgada e condenada na mesma noite. Jesus foi preso, foi levado até Pilatos, porque os judeus, sob o jugo romano, não poderiam condenar alguém à morte. De cara, Pilatos já descobriu que Jesus era uma pessoa o quê? Inocente. Então notem, Pilatos era um homem convicto. Vamos raciocinar juntos algumas etapas aqui da decisão ou indecisão de Pilatos. Pilatos estava convicto. Ele sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. E Pilatos, então, decidiu no seu coração, na sua mente, de alguma forma, libertar o Senhor Jesus. Então, Pilatos estava convicto. Quem sabe, eu falo para alguém que está nos assistindo aqui agora, são poucas pessoas ao vivo aqui, não é? Pessoalmente. Quem sabe eu falo para alguém aqui que está convicto da verdade, mas não tomou a decisão ao lado de Jesus ainda. Quem sabe você que me assiste agora,
aqui nas igrejas, né, de Ibirá, de Rio Preto e região, quem sabe você já está convicto, já sabe, né, a decisão que deve tomar. Mas por alguma razão está postergando a decisão. O que Pilatos deveria ter feito? Já que ele tinha convicção, deveria ter tomado uma posição ao lado da verdade, mas não. Em algum momento ele começou até a filosofar. Ele já sabia que Jesus era inocente. Ele ainda perguntou, olha, tu és o rei dos judeus? O Senhor respondeu o quê? Tu disseste. Você sabe quem eu sou. Então ele estava convicto. Só que ele, em vez de tomar a decisão, ele começou a filosofar. Ele lançou uma pergunta filosófica, não é? O que é a verdade? Que o Senhor disse, aqueles que são na verdade sabem quem eu sou, não é? Então, mas o que é a verdade? Então ele já sabia o que devia fazer. Ele começou a procurar pelo em ovo. Né? Mas o que é a verdade? Começou a filosofar, como alguns fazem. Já sabe o que é certo e o que é errado. É muito comum, numa série de conferências, eu estou pregando às vezes para 100 pessoas, 200, 500, 1000, sei lá, ou às vezes um grupo com 20 ou 30, mas eu termino a pregação, é muito comum, quando há pessoas de outras denominações, à saída, a pessoa me cumprimenta, pode ser um pentecostal, um evangélico, um católico, não é? A pessoa me diz, olha, pastor, especialmente pentecostais, não é? E evangélicos carismáticos, pastor, olha, tudo que o senhor disse é verdade, está certinho, está na Bíblia. Agora eu vou chegar em casa e vou orar para que Deus revele. Já está revelado, já está escrito, já está revelado na Bíblia. Mas a pessoa não, eu sei o que é a verdade. Eu sei que os adventistas do sétimo dia pregam toda a verdade, mas eu preciso filosofar um pouquinho, porque eu não quero tomar uma decisão ao lado da verdade agora. Foi o que Pilatos fez. Aí Pilatos foi, inclusive, advertido pela própria esposa, porque à noite, a esposa de Pilatos teve um sonho. Nesse sonho, ela provavelmente viu o Senhor Jesus voltando em poder e grande glória. E agora a esposa de Pilatos acordou após o sonho, mandou chamar Pilatos, imagina a cena. Está Pilatos reunido ali, né, no julgamento, a esposa chega, manda um recado, vem, né, chamou o esposo ali de lado, o esposo chega e ela diz, querido, não se envolva com esse homem, ele é um homem justo. Eu tive um sonho essa noite, e eu vi quem é esse homem, não se envolva com esse justo, eu sofri demais essa noite. Ele foi advertido. Como alguns que estão aqui e alguns que estão assistindo aí, né, do outro lado da câmera, também já foram advertidos. Seus pais já falaram, o pastor já te visitou, já fez um apelo. Você já ouviu apelos, né, na Novo Tempo, via internet, nas lives por aí. A pessoa que te ministrou estudos bíblicos já fez um apelo, já te advertiu. Não deixa para depois, não deixa para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Pilatos também foi advertido. Agora ele está convicto. Fizeram até um apelo para ele, a própria esposa fez um apelo. Mas ele queria manter o seu status político. Então ele pensou, bom, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu sei que ele é inocente. Eu vou dar umas chibatadas nele, né? Mandou dar 40 chicotadas. Vou dar umas chicotadas nele. Ele vai sofrer bastante, né? Aí depois eu levo ele diante do povo, né? Colocando uma coroa de espinhos sobre a cabeça, uma capa. Olha, está aqui o rei de vocês. O que Pilatos imaginou? Que através desse sofrimento de Jesus, as pessoas ficariam, quem sabe, constrangidas, tristes e libertariam Jesus. Então, Pilatos fez todo o possível para libertar Cristo. Ele só não quis tomar uma posição ao lado de Jesus. Alguns fazem a mesma coisa. Tentam transferir a decisão por atos religiosos. Não, eu não sou batizado ainda, mas já devolvo o dízimo. É uma boa coisa, mas a decisão ao lado de Jesus é mais importante. Olha, eu não sou batizado ainda, mas já estou guardando os mandamentos, não sou batizado ainda, mas já estou fazendo isso, aquilo. A pessoa tenta substituir a decisão ao lado de Jesus, a decisão pelo batismo, por atos religiosos. Não, pastor, olha, eu não sou batizado ainda, mas já estou no caminho para o céu, porque eu faço isso, não está no caminho para o céu, não. O caminho para o céu começa depois do batismo. Antes do batismo são os preparativos para a viagem. A viagem para o céu começa no tanque batismal. Num português bem popular, queridos, o batismo não é o apito final. O batismo é o pontapé inicial da partida.
Alguns acham que o batismo é o final da jornada. Não é o final, é o começo da jornada. Rumo ao céu. Antes do batismo, o nome da pessoa não está no livro da vida. Por isso que quem crer e for batizado será salvo. Então Pilatos tentou substituir a decisão por atos religiosos. Não conseguiu. Aí tomou uma outra decisão. Bom, o costume é soltar o quê? Um prisioneiro. Chamou Barrabás, que era um criminoso. Ele havia, inclusive, assassinado um soldado romano. Ele era um líder da revolução. Era para o povo judeu um herói, que os judeus odiavam os romanos. Barrabás era um revolucionário, mas aos olhos de Roma ele era o quê? Um homicida, era um terrorista. Pilatos tinha convicção absoluta. Espera um pouco. Entre esse homem justo, Jesus, e esse bandido aqui, malfeitor, terrorista, Barrabás, de qualquer forma, é impossível que as pessoas não escolham quem? Não escolham Jesus. Então o que Pilatos fez? Começou a transferir a decisão para outras pessoas. Alguns fazem a mesma coisa. Transfere para o pai, para a mãe, para o pastor, para a esposa. Em vez deles tomar a decisão, transfere para os outros, né, a responsabilidade. Queridos, a responsabilidade é individual. Cada um tem que responder essa pergunta. O que farei de Jesus chamado Cristo? Aí ele pergunta para a multidão, olha, a quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Por que Pilatos disse Jesus chamado Cristo? Porque muito provavelmente Barrabás também chamava Jesus, não é? O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Jesus era um nome muito comum nos dias de Cristo. Era como José, ou Maria, ou João nos dias de hoje. Várias pessoas tinham o nome de Jesus. Né? Então, provavelmente a frase é a seguinte, para diferenciar um do outro, Jesus disse, vocês querem que eu solte quem? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E para surpresa de Pilatos, o povo disse o quê? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Interessante, queridos. Estava ali o sumo sacerdote ou não? Estava. Os sacerdotes estavam ali? Estavam. Os religiosos estavam ali ou não estavam? Estavam. E eles escolheram quem? Barrabás. Há uma lição importante aqui. Em relação à vida espiritual, em relação às verdades bíblicas, a maioria está sempre errada. Vou repetir. Em coisas espirituais, a maioria está sempre errada. Vou dar um exemplo aqui, não é o tema do nosso estudo hoje à tarde, mas só um exemplo bíblico. Mais de 400 versículos bíblicos. Quantos? Mais de 400 versículos bíblicos mandam guardar a lei e o sábado. E a palavra domingo nem na Bíblia aparece. E a maioria guarda que dia? Bom, a maioria guarda dia nenhum, não é? Mas a maioria ensina a guardar que dia? Domingo. Uma palavra que nem na Bíblia aparece. Não existe a palavra domingo na Bíblia. Muito menos um texto que manda guardar o domingo. Vou repetir. Eu sei que muitas pessoas assistem, né? Hoje mesmo de manhã eu preguei. Quando cheguei em casa eu vi pessoas dos Estados Unidos, da África, que assistiram o sermão. Entenda uma coisa, a palavra domingo nem na Bíblia aparece. Muito menos um texto que manda guardar o primeiro dia da semana. Em contrapartida, 400 versículos mandam guardar a lei e o sábado. E a maioria guarda o quê? A maioria guarda dia nenhum. Mas a maioria ensina que deve guardar o quê? O primeiro dia da semana, totalmente contrário à palavra de Deus. Então, entendam, em questões espirituais, a maioria está sempre errada. A multidão ali, composta por o quê? Líderes religiosos. Disseram Barrabás, Barrabás, Barrabás. Que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Olha, o Pilatos tinha autoridade. Ele deveria dizer, olha, o negócio é o seguinte, eu não devia prestar satisfação para ninguém. Eu sou o governador. Eu sou o representante do Império Romano. Eu vou soltar Jesus e ponto final. Quem manda aqui sou eu. Ele tinha autoridade para isso. Quem manda aqui sou eu. Eu decidi. Mas ele não quis tomar a decisão. Sabendo o que devia fazer, ele, de várias formas, através de atos, de transferência de responsabilidade, de alguma forma ele tentou, não é, se esquivar. Finalmente, ele manda trazer uma vasilha com água, lava as mãos, não é, e diz, eu não sou culpado. Era culpado sim. Mas diz, eu não sou culpado do sangue desse
inocente. Entregou Jesus então para ser o quê? Crucificado. Queridos, na Divina Comédia de Dante Alighieri, há uma cena, é um livro que dizem, né, que dos 100 principais livros que todos deveriam ler antes de morrer, esse é um deles, né, a Divina Comédia. Na Divina Comédia há uma cena, não é uma cena real, é apenas uma parábola, é apenas uma ilustração. Há uma fila, né, no livro, uma cena, nessa cena há uma fila de pessoas entrando no fogo do inferno. Então uma fila indiana, sabe que é uma fila indiana, né? Um atrás do outro. Um atrás do outro, entrando aonde? No fogo do inferno. Isso não existe, não é assim, mas é apenas uma ilustração, tá? Pessoas entrando no inferno. Quem está sentado no trono é o diabo. E o diabo tem um livro enorme com os nomes das pessoas que vão entrar no inferno. É interessante que quem organiza a fila é Pôncio Pilatos. Isso na visão de Dante, não é? Ali no livro. Então Dante colocou Pilatos para organizar a fila. Então Pilatos está organizando a fila. Você fica aqui, distanciamento social, você um pouquinho para cá, você aqui, você aqui, você aqui. E todo mundo que entrando aonde? No fogo do inferno. E o diabo ali sentado no trono, com o livro aberto, confirmando. Oi, é você mesmo. Prazer em revê-lo, pode entrar. Próximo, é você mesmo, pode entrar. E Pilatos organizando a fila. Sabe o que é interessante, queridos? O interessante nessa visão aí, eu digo visão, não é que ele tenha tido uma visão de Deus, né? A forma como ele escreveu ali. Nessa fila não tem nenhum traficante de drogas, nenhum homicida, nenhum ladrão, nenhuma prostituta. Só tem gente boa. É uma fila composta só por pessoas honestas. Bons pais de família, homens trabalhadores, homens que foram fiéis de esposa, bons pais. Não tem nenhum bandido na fila, nenhuma prostituta, nenhum traficante. Só gente boa. Bons pais, boas mães. Pastor, então, por que estão indo para o inferno? Porque é simples. São pessoas que nunca tomaram uma posição ao lado de Jesus. Pessoas moralmente corretas, mas que nunca se decidiram ao lado de Cristo. Você pode viver uma vida moralmente correta e deve viver, mas isso não substitui a decisão que você e eu temos que tomar ao lado de Cristo. O que farei de Jesus chamado Cristo? O fato é que, vocês sabem a história, Jesus foi crucificado. Algum tempo depois, não sei se semanas ou meses depois, Pilatos perdeu o seu cargo, ele tinha medo, né, de perder o cargo, perdeu o seu cargo político, voltou para Roma. Diz a tradição, não é a Bíblia que ensina isso, mas diz a tradição que Pilatos contraiu uma doença mental, uma espécie de esquizofrenia. Ele a cada 5 minutos olhava para as mãos e dizia, sangue, 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 e pedia uma vasilha com água para lavar as mãos. O fato é que um dia, o litoral da Itália é bem escarpado, há várias montanhas ali, né? Aqueles cortes grandes assim, o litoral escarpado. Estava ali Pilatos em pé, olhando para o mar, olhou ali para baixo, um precipício talvez de 30, 40 metros, a esposa ao seu lado. Ele chamou os empregados, pediu água, lavou as mãos e se atirou. Isso foi o fim da vida de Pilatos. Cometeu o quê? Suicídio. E alguns chegam a esse ponto, né, em relação às decisões. Decido continuar vivendo ou decido acabar com a minha vida? Pilatos, que não havia se decidido ao lado de Cristo, agora no fim da vida, decidiu cometer ou praticar o suicídio. Foi assim que ele morreu. Segundo a tradição católica, a esposa tornou-se uma fiel cristã e depois ela foi o quê? Martirizada. Interessante, queridos. Os sacerdotes sabiam o que eles queriam, não sabiam? Eles queriam o quê? Crucificar Jesus. O diabo sabia o que queria. Queria o quê? Crucificar Jesus. Barrabás sabia o que queria, não sabia? E queria o quê? Queria ser liberto. A multidão sabia. Os sacerdotes sabiam. O diabo sabia. Barrabás sabia. A esposa de Pilatos sabia, não sabia? Disse o quê? Liberta esse homem. Todo mundo tinha decidido, menos Pilatos. Pilatos, o indeciso. Todo mundo sabia o que queria, menos Pilatos. Até sabia, mas não tomou a decisão. Você que está me assistindo agora, está em cima do muro?
não tomou a decisão ainda, está postergando a decisão, por quê? Ah, pastor, por causa da Covid, por causa da... Não, assim que abrimos as portas da igreja, você tem que ser batizado. Ou vai ser a biografia da sua vida também, não é? Roberto, Francisco, Pedro, João, Maria, sei lá. O indeciso, esse é o nome para a tua vida também, o título da tua vida. Fulano de tal, o indeciso. Até quando você vai postergar a decisão? Se eu falo para alguém aqui agora, ao vivo aqui, pessoalmente, que não é batizado ainda, até quando? Até quando você vai postergar a decisão? A questão é a seguinte: o que farei de Jesus chamado Cristo? Todos nós, cedo ou tarde, temos que responder a esta pergunta. Eu louvo a Deus, porque 6 preciosas almas tomaram a maior e melhor decisão. Responderam o quê? O que farei de Jesus chamado Cristo? Vocês responderam: nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. E queremos ser o quê? Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado por isso. Vou chamar o Diego aqui à frente. Cadê o Diego? Vem cá, Diego. Para você que nos assiste, nós temos aqui um projeto na Paulista Oeste, chamado Arautos da Cruz. É um treinamento que nós fazemos para algumas pessoas que gostam do evangelismo público. O Diego é uma das pessoas, há outros aqui na região, aqui mesmo na igreja de Ibirá, há outras pessoas que fazem parte dos Arautos da Cruz. É um grupo de mais ou menos 160 pessoas. Esse ano aumentamos a classe para mais de 300 pessoas, não é? Não estamos tendo as aulas presenciais por causa da Covid, não é? Mas o Diego é uma das pessoas que faz parte desse grupo, que fazem parte desse grupo. E tem levado aí dezenas de pessoas aos pés de Cristo. Obviamente outras pessoas contribuíram, né, para os estudos bíblicos, para o trabalho, mas o Diego foi o responsável principal pelos estudos bíblicos, ele que, não é, ministrou as doutrinas, os estudos bíblicos para essas 6 preciosas almas. Então ele, como ancião aqui dessa igreja, além de um arauto da cruz, é ancião da igreja, ele vai nesse momento ministrar o voto batismal. São algumas perguntas para a pessoa fazer a sua profissão de fé pública. Logo após, não é, a profissão de fé, esse voto batismal, nós faremos uma breve oração e o pastor Odair entrará no tanque, então, para realizar a cerimônia batismal. Diego, Deus te abençoe, continue te abençoando pelo seu trabalho. Amém, e agora, podem vir vocês 6 aqui à frente, podem vir aqui. Ficará numa posição que já foi até, acho que, né, ensaiada aqui. Haverá o voto batismal e logo após, então, eu farei a oração. Amém, pastor. Deus seja louvado por Amém. isso. Quero convidar aqui, nessa pandemia aí acontecendo, os evangelismos aí, público aí, não está podendo acontecer, né? Só via internet. Mas, às vezes a gente quer pregar o evangelho tão longe, né? Fazer alguns evangelismos, nada contra isso. Mas, aqui está compostas aqui, todas essas pessoas aqui faz parte da minha família, né? O Clodoaldo, ele é casado com a tia da minha esposa, né? A minha esposa Carla, que está aqui também. O Clodoaldo tem uma história linda, maravilhosa. Um dia o Clodoaldo pode contar o testemunho. Aqui está o Cícero. O Cícero, há 7 anos atrás, um dia nós deu um DVD para ele do Luiz Gonçalves, O Grande Conflito. E ali ele assistiu um pouco do Grande Conflito, ele já percebeu que aí está a verdade, né, Cícero? E aí, junto com o Cícero, a sua esposa, Suelen, né, que é esposa do Cícero. O Cícero é primo da minha esposa. E que também está a Gabriela, né? A Gabriela é irmã do Cícero, né? Tudo parente, primo da minha esposa. E aqui está a avó Tonha, né? Conhecido como a avó Tonha, Dona Antônia. A avó, é um privilégio, né? A avó soube, né, que estava tendo um estudo. E a avó falou assim, eu também quero estar junto com eles nesse dia. E aí a avó tomou a decisão também, né, avó? Deus seja louvado por isso. E hoje é uma grande festa. E aqui também está a tia Lúcia, que é mãe do Cícero e mãe da Gabriela, né? Também participando dessa grande festa. Deus seja louvado por isso. E eu quero convidar aqui, quero fazer o voto, assim como o Mota disse, o voto do batismo. É uma decisão que vocês tomaram. Uma decisão que vocês já tomaram já, né? E conforme foi conhecendo o estudo da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer alguns votinhos rapidinho, resumido. Vocês respondem se está de acordo, sim. Tá? E aí vocês crê que existe um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo,
uma unidade de 3 pessoas coeternas? Amém. Vocês aceitam a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos vossos pecados e crê pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, você é salvo do pecado e da sua penalidade? Amém. Você aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita sua promessa da graça transformadora e poder para levar uma vida amorável e centralizada em Cristo, no lar e perante o mundo? Amém. Vocês crêem que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, a única regra de fé e prática do cristão? Promete dedicar tempo regular e diariamente à oração e ao estudo da palavra de Deus? Amém. Vocês aceitam os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade? É seu propósito, pelo poder da presença de Cristo em seu coração, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que quer que a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor e o memorial da criação? Amém. Vocês aceitam o ensino bíblico dos dons espirituais e crê no dom da profecia, é um dos sinais identificadores da igreja remanescente? Vocês crê na organização da igreja? É seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos, oferta e esforços pessoal e influência? Vocês crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e honra a Deus, cuidando do seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, de uso, de fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, de fabricação ou venda de fumo em qualquer de suas formas, para consumo humano, e o abuso e do tráfico de narcóticos ou de drogas? Vocês conhecem e compreendem os princípios bíblicos fundamentados conforme ensinado pela Igreja Adventista? É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando a sua vida de acordo com esses princípios, e como fiel mordomo, apoiar a Igreja Adventista e a sua missão através da influência pessoal, dízimo, oferta e uma vida de serviço? Amém. Aceita os ensinos do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizado dessa maneira como manifestação pública de sua fé em Cristo e o seu perdão dos seus pecados? Amém. Vocês crêem que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raça, língua, são convidadas a fazer parte dessa comunhão e ser nela aceitas? Deseja ser membro dessa congregação local da Igreja Mundial? Amém. Deus seja louvado por isso. Neste momento eu quero convidar vocês a fechar nossos olhos e ter uma palavra de oração. Pai querido, neste momento, Senhor, estamos todos aqui alegres, felizes, Senhor, por essa linda decisão ao teu lado, Pai. Pai querido, aqui eles disseram com sua própria boca, Pai, que eles crê no perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados deles, e eles aceitam, Pai, como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus como Salvador, Pai. Pai querido, neste momento, Senhor, eles tomaram a decisão, maior decisão, melhor decisão de suas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar essas pessoas. Que elas possam receber o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E que eles possam crer e ser fiel até a morte, Senhor. Que é para que naquele grande dia, eles possam receber da mão do nosso Senhor Jesus Cristo a coroa da vida deles, ó Pai. Por favor, Pai, derrama a Tua unção, derrama o Teu Espírito, Pai, porque nós sabemos que sem Ti, sem o Espírito do Senhor, Pai, nós não somos nada, ó Pai. Por isso te clamamos, que ao sair do batismo, Pai, que eles possam, assim como Cristo, Pai, cumprir a sua missão aqui na terra, de ir pregar o Evangelho,
que eles possam receber, Senhor, o poder do Teu Espírito e a preparação para proclamar o Evangelho do Senhor. Por favor, ó Pai, receba eles em Tuas mãos, nos Teus braços de amor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles possam abrir o coração deles neste momento e ser batizados e receber o Teu poder, Pai. Por misericórdia, nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amados irmãos, nós vamos agora então realizar a cerimônia batismal. O pastor Odair, nesse momento, irá batizar a nossa irmã Antônia. Nós temos dentro do tanque a avó, a filha e a neta. 3 gerações que tomaram a decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A primeira pessoa a ser batizada, então, será a irmã Antônia. Irmã Antônia, a senhora tomou a maior e melhor decisão da sua vida, a decisão ao lado do Senhor Jesus. Por isso, o pastor Odair, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, a batiza para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tiver ruim para respirar, pode tirar. Jesus está chamando, Amém. Deus seja louvado. sua voz solícita. Tiraram foto das 3 juntas aqui, tudo? Venha a mim e segue-me. Minha cruz eu tomo e sigo. A Jesus eu sempre sigo. Onde for Ele eu sigo. A irmã Lúcia será batizada agora. Está feliz, irmã? Deus seja louvado. Irmã Lúcia, ao estudar a palavra de Deus, a senhora encontrou em Jesus o maior e melhor amigo. Aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. Segundo a sua profissão de fé pública na pessoa de Cristo. Seguindo a ordem do Mestre. Pastor Odair, como ministro do Evangelho, a batiza para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Agora é a neta, né? A terceira geração aqui. A Gabriela. Gabriela, você entendeu que acima desse mundo mal, o Senhor Jesus preparou um lugar para cada um de nós. Publicamente você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Por isso, pastor Odair, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre que mandou ir, ensinar e batizar, ele, como ministro do Evangelho, a batiza para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos, queridos, realizando então aqui a cerimônia batismal. 6 pessoas sendo batizadas, as 3 primeiras foram batizadas agora. Estamos aqui cumprindo todos os protocolos de saúde. E é uma alegria, mesmo em meio a essa pandemia, temos o privilégio de batizarmos aqui nessa tarde 6 preciosas almas. Deus seja louvado por isso. Minha cruz eu tomo e sigo. A Jesus eu sempre sigo. Pode subir aqui, pode subir aqui se quiser para filmar, não tem problema não. Se quiser ficar mais perto, pode ficar. Agora temos mais
Nós temos agora um casal aqui, Cícero e Suelen. É sempre, todo batismo é importante, né? Mas a gente fica muito feliz quando o casal toma a decisão em conjunto. Ela está grávida de gêmeos, mas não serão batizadas 4 pessoas, não, tá? Nós não batizamos infantes, muito menos aqueles que não deram a luz ainda, né? A mãe não deu a luz ainda, mas tem pastor por aí que preenche 4 fichas de batismo nesse caso, né? Porque está grávida de gêmeos ainda. Mas, Cícero, você respondeu positivamente ao chamado do Senhor Jesus. Você o abraça como Salvador e Senhor e dá um testemunho público da sua fé na pessoa de Cristo. Por isso, segundo a sua profissão de fé, seguindo a ordem do Mestre, o pastor Odair, como ministro do Evangelho, o batiza para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Deixa eu louvar. Agora, irmã Suelen. Está feliz, irmã? Bem. Suelen, você também abraçou a Jesus como Salvador e Senhor. Entendeu que brevemente o Senhor Jesus voltará a esse planeta. E além de uma vida melhor hoje, porque nós cremos que cristianismo é uma vida melhor hoje, você quer se preparar também para um breve encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Por isso, segundo a sua profissão de fé pública, seguindo a ordem do Mestre, o pastor Odair, como ministro do Evangelho, a batiza para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu louvado. Sua voz solicitando, venha a mim e segue-me. Agora, nosso irmão Clodoaldo será batizado. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Clodoaldo, você tomou a maior e melhor decisão da sua vida. Publicamente abraça Jesus como Salvador e Senhor. Por isso, segundo a sua profissão de fé pública na pessoa de Jesus, seguindo a ordem do Mestre, o pastor Odair, como ministro do Evangelho, o batiza para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Jesus eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, a meu Jesus. Eu vou encerrar minha participação. Eu vou encerrar a minha participação com uma palavra de oração. Logo após as minhas poucas palavras, nós vamos ouvir aqui um hino de louvor ao Senhor. A irmã Karine vai estar cantando. Depois eu farei a oração e ainda haverá a entrega, né, dos certificados de batismo, os kits batismais. Mas eu quero, antes de ouvir esse hino de louvor e de adoração ao Senhor, fazer um apelo aos que estão aqui, para que reconsagremos nossa vida ao Senhor. E para você que nos assiste, para que você tome uma decisão definitiva ao lado do Senhor Jesus. É muito perigoso ficar postergando a decisão. Já usamos como exemplo aqui Pilatos o indeciso. É muito perigoso deixar para depois. Eu me lembro de um dos textos bíblicos que mais me chama a atenção. Eu amo toda a palavra do Senhor. Mas, assim como você, há alguns versículos bíblicos que, para mim, são mais importantes. Eu sempre penso no texto quando o Senhor Jesus está chegando em Jerusalém
ele com lágrimas nos olhos, olha para a cidade e diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. Queridos, eu imagino o Senhor com lágrimas nos olhos, chorando sobre Jerusalém. Esse texto para mim é muito importante, além do significado, não é, teológico, dentro do contexto bíblico. Eu faço uma aplicação pessoal quando eu leio esse texto bíblico. No lugar de Jerusalém, ou em lugar de Jerusalém, eu coloco meu próprio nome. Entenderam? Em vez de Jerusalém, Jerusalém, eu leio assim: Roberto, Roberto, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes, Roberto, eu te chamei pelo nome? Quantas vezes, Roberto, eu quis ter você pertinho de mim, como a galinha tem os pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. Faça essa experiência agora. Em lugar de Jerusalém, coloque o seu nome. Veja como é que fica. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus já te chamou pelo nome? Quantas oportunidades o Senhor Jesus já te deu? Você está deixando para depois. É lógico, queridos, nenhum de nós estamos contentes com a pandemia. Nenhum de nós estamos felizes com a doença. Nenhum de nós estamos felizes. Nesse final de semana, infelizmente, só no Brasil, nós vamos completar 100 mil pessoas que perderam a vida por causa dessa maldita doença. Mas a gente pode tentar tirar algo positivo de algo ruim, podemos tentar tirar algo positivo. Sabe qual a lição positiva que eu tiro, queridos, no momento que nós vivemos? É que todos nós podemos parar para pensar na transitoriedade da vida. A vida passa, esse mundão vai passar, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo o sempre. A transitoriedade da vida, queridos. Você está bem ontem, pode não estar bem amanhã. Veja, o mundo mudou em 6 meses. O mundo mudou e nunca mais voltará a ser o mesmo. Eu vou terminar aqui a minha fala. Vou ouvir o hino, farei a oração final. Vou pegar meu automóvel. Estou aqui em Ibirá. Eu moro em Mirassol. 40 quilômetros, 42 quilômetros talvez. Vou pegar aqui a Washington Luiz, uma ótima estrada, bem pavimentada. É uma reta só, praticamente daqui até a minha casa. Eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Não é paranoia, não estou triste, não estou deprimido, não. Para morrer, basta estar vivo. Posso no meio da estrada, pegar um cavalo no meio da estrada, uma capivara, coisa parecida? Sim. Pode haver uma pane mecânica no meu carro, pode estourar um pneu, sei lá. Há 1000 formas de morrer, ou muito mais do que 1000. Então nós temos que entender, queridos, entre tantas outras coisas, que nós não podemos ficar postergando a decisão depois, ou tentar inventar desculpas, como fez Pilatos. Hoje é o dia da sua decisão. Se alguém que está aqui hoje não é batizado ainda, ou foi batizado e afastou-se dos caminhos do Senhor, toma a decisão agora. Mas você que nos assiste nesse momento, não postergue a decisão. Hoje é o dia da sua salvação. A Karine vai cantar. Enquanto ela canta, eu oro a Deus para que você tome a decisão. Diga na sua mente e no seu coração: Senhor Jesus, eu o aceito como Salvador e Senhor. E o mais rapidamente possível, o mais brevemente possível, eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já foi batizado e por essas coisas da vida se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia também para você retornar aos braços de Cristo. Ouça essa oração cantada e ao final eu vou orar por mim, mas também por vocês que estão tomando essa decisão. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra
Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor alívio pode se encontrar e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Oremos. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa festa maravilhosa. Obrigado porque 6 pessoas tomaram a maior e melhor decisão, a decisão ao lado do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és um Pai amoroso, que enviaste Teu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Sabemos também que o Senhor Jesus brevemente voltará a esse planeta. Entendemos que hoje é o dia da nossa salvação. Nós não podemos deixar para depois. Nesse momento, nós queremos mais uma vez abraçar a Jesus como Salvador e Senhor. Queremos sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Há pessoas que nos assistem agora, que tomaram também a decisão nesse momento. Abraçam a Jesus como Salvador e Senhor e querem, o mais rapidamente possível, serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas decisões tomadas nessa tarde. Que cada um de nós permaneçamos fiéis à decisão que tomamos, sabendo que brevemente o Senhor Jesus voltará em poder e grande glória. Que nesse dia
estejamos com o nosso rosto erguido, sabendo que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e, consequentemente, teremos como galardão a vida eterna. Toma-nos em teus braços de amor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Que festa linda para a honra e glória de Deus. Louvado seja Deus por esta tarde tão preciosa. Obrigado ao pastor Roberto Mota por ter aceitado este convite. A minha gratidão a todos os queridos irmãos da igreja de Ibirá, que não puderam estar aqui devido às circunstâncias, mas estão assistindo de casa. A igreja está linda e a grande maioria dos membros de Ibirá não viram a igreja reformada ainda, porque assim que ela ficou pronta, tivemos que fechar a igreja, mas logo estaremos todos juntos, para a honra e glória de Deus. Nós vamos agora, em nome da igreja, entregar o certificado de batismo, e cada pessoa que se batiza na igreja adventista recebe uma caixa, um kit, com uma Bíblia novinha de presente e também um material muito rico, muitas coisas boas vêm dentro desta caixa, revista, livros, um material muito precioso para continuar enriquecendo a vida espiritual daqueles que são aceitos como membros da Igreja Adventista. Nós vamos convidar por partes. Eu quero convidar para que venha aqui agora a Gabriela, também a Carme e a Antônia. As três vão vir juntas aqui. A avó, a filha e a neta. Venham aqui. Louvado seja Deus por esta tarde tão bonita. Eu já tive muitas experiências lindas na minha vida, mas não me lembro de ter tido o privilégio de batizar no mesmo dia a avó, a filha e a neta. Parabéns pelo exemplo da senhora. Eu vou entregar o certificado de batismo de vocês e depois a Carla vai vir para entregar o kit de novo membro. Muito bem, parabéns. Que Deus abençoe muito vocês. Quero convidar agora o Cícero e a Suelen para que venham aqui receber o certificado e também o kit de novo membro. Muito bem, Cícero, Sueli, parabéns. Sejam bem-vindos à família da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus continue abençoando muito, muito vocês. Muito bem, parabéns, que Deus abençoe muito vocês. Quero convidar agora o Clodoaldo para vir receber o seu certificado e também o kit do novo membro. Parabéns, Clodoaldo, que Deus abençoe muito você. Muito bem, estamos encerrando aqui esta programação tão especial. Ela ficará disponível no YouTube para você mandar para um amigo, um parente.
esta linda e nobre pregação do pastor Mota, o exemplo dos batizandos desta tarde. Que Deus continue te abençoando, continue evangelizando os seus parentes, os seus amigos. Continuemos firmes na fé, porque breve Jesus voltará. Nós vamos terminar com uma oração, nos despedindo com uma bênção especial. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome por esta festa tão linda. Que o exemplo desta tarde, desses queridos que entregaram a vida a Jesus, possa ecoar através deste vídeo, que vai ser espalhado para parentes, amigos, colegas. Que o Senhor abençoe a todos nós, que estejamos firmes até Jesus voltar. Nos dê a todos uma feliz semana, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.